Compartilhei com vocês um vídeo da Aline, que tem aquele canal Israel com a Aline, ela comentando, né, várias coisas. Ela acabou de ganhar um neném e aí ela falou que o neném foi circuncidado, inclusive, né? E a gente estudando a carta aos Gálatas também pela internet, a gente consegue ver com clareza, né, o porquê que não significa nada aquilo que ela fez no filho dela, entendeu? É um mero ritual religioso. Por quê? Porque a criança em si não tem nenhuma condição de escolher por Cristo, né? De se aliançar. Então a gente precisa ter sabedoria e entender que nós vivemos num contexto de nova aliança. Mas que foi feito em Jesus também, né? A circuncisão. Então, mas por quê? Por que que por que que ele foi circuncidado ao 8º dia? Você sabe por quê? Eu acredito que seja pela crença ali da família, não é? Porque ele era o quê? Um judeu. A mãe de Jesus era o quê? Judia. O pai de Jesus era o quê? Um judeu. Então, o nosso Deus, ele é um judeu. E quando ele nasceu, o que vigorava? A lei da antiga aliança. Por isso que ele cumpriu a lei. Por isso que para os fariseus ele fala: vocês dão o dízimo do cominho, do hortelã, mas vocês negligenciam os preceitos, né, de misericórdia, de bondade. Eu não vou lembrar exatamente como tá. Aí ele fala: fazei essas coisas sem negligenciar aquelas. Por quê? Ele estava aprovando dar o dízimo? Sim. Por quê? Porque ele vivia dentro daquele contexto. A antiga, então, circuncidar, porque Jesus foi circuncidado, é uma falta de conhecimento dos contextos. Porque ele, antes da cruz, ele inaugurou uma nova aliança firmada no derramamento do seu sangue. E quem trouxe o entendimento dessa nova aliança para nós? Entendimento, os apóstolos. Os apóstolos. Ele preparou quem? Quem que é o fundamento da nossa fé? Ele deixou a doutrina da nova aliança toda toda para que os apóstolos transmitissem, aplicasse e transmitisse. Amanda, mas considerando que os judeus ainda estão firmados No numa judaísmo, antiga aliança, lá atrás, quer dizer, não há nem que se falar que eles estão eles errados, porque errados assim, né? Estão esperando um Messias e ainda praticam coisas da antiga aliança. sim, porque a religião de Deus, do Deus Criador, a única religião que o Deus Criador inventou e estabeleceu na Terra, se você for analisar friamente, é o judaísmo. É a antiga aliança. Jesus inaugurou uma nova aliança. O resto é tudo alteração de ideias. Todos. É tudo fora. Não tem nada a ver com o Deus de Israel, entendeu? Então, Jesus, eles precisam, inclusive, para serem salvos, eles são o povo escolhido. Isso não invalida. Tanto é que Jesus vai voltar na ocasião que eles vão estar precisando muito. Por quê? Porque eles são o povo escolhido de Deus na terra, mas isso não significa que eles são salvos, porque a salvação é por meio de Cristo. Não existe outro caminho. Por quê? Porque foi ele que derramou sangue pela nossa vida, entendeu? Então, nessa ocasião em que Pedro estava na porta do templo,
E o coxo pedindo esmola, e ele disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. O homem levantou e saiu andando. Aí todo mundo ficou querendo saber o que tinha acontecido. E aí Pedro responde, olha, no capítulo 4 de Atos, ele fala aqui, versículo 10. E ele está falando, gente, ele está em resposta, ó, vamos do 8 para vocês verem o contexto. Pode abrir aí, não estava no script, tá? Mas a gente vai entender aqui algumas coisas. Isso, versículo 8 em diante, ele está explicando perante o Sinédrio. O Sinédrio é um tribunal que existia dentro do templo judaico. Então era composto de religiosos. O Império Romano não tinha nada a ver com essa resposta aqui. Era para judeus, certo? Então ele diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Entendeu? Olha o poder que há no nome de Jesus. Este Jesus é a pedra rejeitada por vocês, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a pedra principal. Por quê? Porque é sobre Jesus que a igreja pôde ser edificada na terra, entendeu? E não existe salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, entenderam? Não tem outro, não existe nenhum outro nome dado a nenhum outro ser humano na face da terra que vai trazer salvação a um outro ser humano, a não ser o nome de Jesus. Por quê? Porque ele é o mediador da aliança com Deus. Ele se colocou entre a minha vida e Deus. Você entendeu? Ele mediou essa aliança. E para que essa aliança fosse real, se torne um fato, eu preciso acreditar nele, em mais nada. E aí aí a circuncisão perdeu o valor. Aí preceitos de antiga aliança de judaísmo perde-se o valor. Vocês entenderam? A transição é isso. Amanda, você estava falando que os povos judaicos no mundo inteiro fazem circuncisão até hoje. Fazem, Isso é bíblico, viu? Porque na profecia, Cássia, quando Deus ele espalhou o seu povo, vamos pensar, Israel não é só judeu. Israel são 12 tribos. E Judá é uma tribo, da qual descendeu o rei Davi e Jesus. Quando Deus, por castigo mesmo, porque esse povo não cumpria a aliança, esse povo se circuncidava, fazia tudo que era da religião, mas na hora de ser crente, não era. Aí o que Deus fez? Espalhou eles pelo mundo todo, eles ficaram sem terra, a história conta isso, né? Só que a profecia diz que ele iria preservar a tribo de Judá, por amor a Davi, por causa da aliança com Davi. Então essa tribo foi preservada, e foi preservada em toda a tradição, né? Isso é profecia, isso é palavra de Deus. Por isso que os judeus existem até hoje. As outras tribos, elas existem também, mas a gente às vezes nem sabe. Talvez a gente aqui no Brasil até tenha linhagem de Abraão, porque muitos israelitas fugiram da Europa quando se descobriu a nova terra,
sabia? As Américas. Eles vieram fugidos, porque a Europa estava contaminada com o catolicismo. E ele, um judeu, não se dobrava ao catolicismo. Entendeu? Um judeu não adora imagem, não guarda domingo, não come carne de porco. E pratica a circuncisão. Então eles fugiram para cá. E atrás deles vieram os jesuítas, catequizando. Por isso que tem a história da Inquisição, dos tribunais da Inquisição. Então, assim, é muita coisa de história que a gente precisa até compreender para conseguir entender que o plano de Deus para a humanidade, né? E o plano de Deus para a humanidade foi realizado, foi colocado por meio do seu Filho Jesus Cristo, né? Certo? E Paulo, né? Eu estou estudando Gálatas com vocês. Paulo, ele ficou horrorizado. A carta aos Gálatas é uma carta de como fala? De bronca, né? As igrejas. Por quê? Os judeus queriam enfiar na cabeça dos novos convertidos, né? Daqueles que já tinham entendido que estavam perdoados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que eles tinham que se circuncidar para valer a fé deles. Entendeu? E Paulo estava falando, se você se deixar circuncidar, de nada adiantou Jesus ir para a cruz, então. Por quê? Porque se fosse pela lei, se fosse por cumprir a lei, por que Jesus precisaria morrer na cruz? Vocês entendem? Era só cumprir a lei. Genuinamente, entendeu? Não precisaria morrer daquele jeito. Né? Mas não, ninguém cumpria a lei. As pessoas só fingiam, né? Como a gente sabe, né? Ninguém é bom. Todo dia a gente precisa pedir perdão a ele, né? Na oração do Pai Nosso, o que ele ensina para nós? O que a gente tem que falar para Deus? Chamar ele de Pai, mas também falar, perdoe o meu pecado, assim como eu perdoo o meu ofensor. E isso é uma oração diária, praticamente, né? Então é isso, né? A lei, a obra, o que a gente faz não nos aperfeiçoa. O que aquele coxo fez de bom para ser curado? Ele nem pediu. Ele nem pediu. Ele não pediu. Foi Pedro. Pedro olhou bem para ele olhou para Pedro, acho que teve uma... Acho que o Espírito falou, vai Pedro, libera a palavra. E ele agarrou. A fé encontrou pouso no coração dele, né? E ele levanta e anda. Mas o que ele tinha feito senão a fé? Entendeu? É isso. Bom, ainda falando... bom, entendido isso, vamos ler juntos em João, é um livrinho antes. João, capítulo 6. Eu quero ler uma passagem com vocês para ilustrar um pouco mais do que a gente falou semana passada sobre a liberdade, né? Nós aprendemos muito e nós estamos aqui num ritmo de desenvolvimento pessoal. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. Amadurecer como pessoas, como conhecimento, amadurecer o nosso conhecimento. Às vezes nós entramos em contato com coisas que a gente não conhecia. Por exemplo, quem aqui conhecia aquele documentário que eu coloquei da igreja primitiva, que eu pedi para vocês assistirem? Eu conheci. Você conhecia já, né, Adalto? Eu não. Mas Vocês sabiam que as pessoas, não foi só Jesus que foi crucificado daquela forma como foi colocado ali? eu sabia. Eu não sabia também. Antes de me converter, eu não sabia, eu não tinha conhecimento dessas coisas. Tinha Você tá... um campo
tudo que é bom. Emparedados, né? Que fala assim, Sim. pessoas emparedadas. É chocante, né, gente, ver aquilo? Havia isso bastante. Então, aquele Domiciano lá, diz que foi o maior perseguidor que teve na época. E, inclusive, essas cartas de Paulo foram na época dele. Olha, então, olha como a gente tem que valorizar a leitura bíblica. Imagina sob que ataques eles fizeram tudo isso, entendeu? Então, crescer, nós estamos aqui para crescer no conhecimento dessas coisas que a gente talvez não sabia. E crescer como pessoas, crescer emocionalmente, saber lidar com o pessoal de fora que não tem esse conhecimento que a gente tem. São pessoas que ainda não tem, nenhum lugar ensina sobre isso, né, gente? Então a gente tem que desenvolver várias coisas dentro de nós para saber lidar com as pessoas também. E aqui ensina, né? E o que a gente está vendo? A gente está vendo sobre a liberdade, né? É verdade que o Nero mandou crucificar Pedro? Eu acho que é. Eu não sei se é o Nero, mas ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ele não queria ser igualado a Jesus, né? Porque o que eles falavam? Não podia ser igualado, ele achava que ele era digno. Ele era digno, né? Então, Porque o que eles falavam? Esses imperadores romanos, eles queriam adoração para si. Eles falavam que eles eram Deus na terra. Eles eram a representação do próprio Deus na terra. Olha a blasfêmia, um homem. Um homem fala isso. E existe isso hoje, tá? Só pensa. Quem que fala isso? Ok. E aí, esse cara chegou para Pedro e falou: você me adora como Deus ou então você vai morrer igual o seu Deus. O que você quer? Entendeu? Aí ele falou: não, igual o meu Deus eu não morro porque eu não sou nem digno. Foi isso que ele fez. Me põe de cabeça para baixo porque eu não vou nem te adorar e também não sou digno de ter a honra de morrer igual o meu Deus, o meu Jesus. Olha, esse é Pedro. Lembrando que esse mesmo Pedro que fez isso foi aquele que negou Jesus. Foi aquele que teve um encontro com Jesus depois que Jesus ressuscitou e ele estava morrendo de vergonha. Isso faz parte da aula passada, né? Se cair, levanta. E ele estava morto de vergonha e Jesus teve um particular com ele e falou: você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Olha a base doutrinária, é você que vai dar, Pedro. Quando Jesus disse para ele que ele iria negar, quando Jesus falou: Pedro, vigia, porque Satanás requereu a sua vida para passar você na peneira. E ele falou: não, eu não, todos esses aqui podem te negar, eu não vou te negar. Não foi isso que ele respondeu? Aí Jesus falou: Pedro, quando você se converter, você apacenta então as minhas ovelhas. Isso para mim é chocante. Porque o Pedro andou com Jesus todo aquele tempo. E no gargalo final, ainda Jesus falou: ó, quando você se converter, você faz isso, tá? Quer dizer, gente, falou na cara dele que nem convertido ele era. Então, olha como. E aí eu falo, a gente precisa olhar para Jesus e para o jeito de Jesus, porque nós precisamos ser parecidos com Ele. Nós vamos falar que o que Ele fez não deu certo? Por isso que às vezes eu brinco e falo para vocês assim: ah, então você quer ser mais bonzinho que Deus? Você acha que o seu jeito funciona melhor do que o jeito de Jesus? Você entende como a gente ainda peca nesse ponto? Nós precisamos olhar para ele e ver o que ele fazia. E ele falava a verdade para as pessoas e dava liberdade a elas. Aqui em João 6, versículo 66 em diante, olha o que acontece nessa passagem. 6:66.
66. O número da besta. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Por quê que abandonaram Jesus? Porque no versículo anterior, ele disse assim, olha, no 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, mas existem descrentes entre vocês. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, e por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Não lhe for concedido o quê? Não lhe for dado o quê? O Espírito Santo. Vocês entenderam? Aí acharam muito difícil receber o Espírito Santo e foram embora, abandonaram Jesus. Por quê? Para receber o Espírito Santo, não é assim, e quanto custa para receber o Espírito Santo? Vocês entenderam? E Jesus falou o que para eles? Existem descrentes entre vocês. O descrente não vai receber o Espírito Santo. E se não tem o Espírito Santo, não será salvo. É isso que ele está falando. Então eles falam, quer saber? Tá muito difícil seguir você. Tchau. Foram embora. Se retiraram. Muitos, aqui está falando, muitos discípulos, muitos alunos de Jesus. E aí o que ele fez diante disso? Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Aí Pedro disse, ainda não estava nem convertido, né? Mas já queria dar resposta. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos acreditado e conhecido que tu és o Santo de Deus. Entendeu? Então, Jesus deu liberdade a eles. Falou, vocês querem ir também? Pode ir. Vocês não precisam ficar obrigados a me seguir se é muito difícil viver essa fé, esse caminho proposto por mim. Mas Pedro, não convertido, mas com compreensão, ele disse, não temos para onde ir, nós queremos as suas palavras, nós vamos chegar lá. Era como se ele dissesse isso, entendeu? Nesse momento. E olha o que Jesus fala. Respondeu-lhes Jesus, não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vocês é diabo. Imagina eles escutarem isso de Jesus. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então, o que a gente aprende com Jesus? A liberdade, existe uma forma certa de dar liberdade também. A liberdade é você dar a liberdade sem expulsar ninguém. As pessoas precisam ir por livre e espontânea vontade. Da mesma forma que chegam, precisam ter liberdade de ir. Mas e se elas não vão? Elas ficam. E a gente continua com elas. Igual Jesus continuou até o final com Judas, sabendo que era um diabo. É isso que ele está ensinando, não é? E por quê? Porque Judas traiu Jesus, mas Pedro também. Só que Pedro ele passou por um arrependimento profundo e sincero, e foi o que salvou a vida dele, foi o que gerou perdão na vida dele. Judas não. Judas se enforca. Judas foi e se enforcou.
você vai lá fazer do seu jeito de novo, né? Você não crê na misericórdia do seu Senhor? Você não tem intimidade suficiente para se dobrar e falar, vai, me mata porque é justo se você me matar. Só que se você fizer assim, eu morro, então eu mereço isso. Tô aqui, arrependido e você é justo e eu sou pecador. Não, eu vou me matar porque daí eu resolvo o meu caso. Entendeu a diferença? O meu jeito. De novo, né? O meu jeito, o meu esforço. Pedro não. Pedro chorou amargamente. Ele até queria, né? Morrer. Ele também queria morrer, mas ele chorou amargamente, né? Ele esperou esse encontro com Jesus, né? Então, e por que então que Jesus, essa é a liberdade? A Noemi, ela mandou elas voltarem, ela não mandou elas embora. Foi diferente, ela mandou elas voltarem para suas casas para serem felizes. Entendeu? Para arrumar um marido lá, para estar perto da família lá. Mas uma foi, a outra não foi. Uma se apegou a ela, a outra foi. E ela chorou alto com essa que foi também. Entendeu? Então, é uma liberdade com sabedoria de Deus. É uma liberdade ao modelo de Deus, não ao nosso modelo. Você entende? E por que Jesus aguentou até o final? Porque será que Judas não poderia se arrepender? Todo momento ele falava. Ele virou ali no meio dos 12 e falou: ah, vocês querem ficar? Mas fiquem sabendo que eu sei que um de vocês é um diabo. O que estava já planejando não podia saber que era ele? Ele não teve uma chance de arrependimento ali? Tipo, nossa, ele sabe o que eu estou fazendo, entendeu? Vou parar agora. Parei. Na última ceia, um de vocês vai me trair. Quem, Senhor? O que mete a mão comigo no prato. Aí vai Judas e põe a mão. Não dava para ele saber, nossa, ele sabe o que eu estou fazendo. Você está entendendo? Ele teve todas as chances de arrependimento com Cristo. Mas o que ele escolheu? Fazer o errado. Porque era livre. Entendeu? Então Jesus ele não tinha muito problema com isso, né? Com essa coisa da liberdade. E aí, eu quero trazer para nós um exemplo prático do que Jesus queria que a sua igreja vivenciasse na terra, né? Um exemplo prático desta liberdade ao modo de Jesus e não ao nosso modo, para a gente ressignificar isso na nossa cabeça, sabe? Como que eu dou liberdade para as pessoas sendo um cristão? Porque às vezes, que nem a gente conversando semana passada, parece, né, esse negócio de selecionar pessoas fica meio pejorativo. Reposicionar fica mais interessante, fica mais inteligente. A gente saber o que nós estamos fazendo, com quem que nós estamos lidando em determinadas fases da nossa vida, porque tudo é fase também, né? Hoje, essa pessoa não está me edificando, porque está no mundo, está no erro, está me atormentando, está querendo puxar meu pé. Eu vou reposicionar ela. Mas amanhã o Senhor pode alcançar a vida dele, ele se transforma e se torna um irmão em Cristo. E agora? Agora eu não posso mais ficar lembrando dele como velho homem. Eu preciso também aceitá-lo como irmão. Apesar do que ele era no passado, olha o reposicionamento, outro reposicionamento. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ler para vocês uma carta, a menor carta que Paulo escreveu.
que a gente tem conhecimento aqui, né? Mas a carta mais explosiva do Novo Testamento. As informações que ele põe aqui, na minha opinião, são bombásticas, tá? Então, a gente vai ler juntos aqui a carta a Filemon. E eu vou ler na outra tradução mais simples, para simplificar um pouco a nossa vida. Filemon fica depois de Tito, depois de Timóteo, depois de Tito, antes de Hebreus. É uma folhinha na Bíblia, é um pouco difícil de achar. Alguém sabia que tinha essa cartinha aí na Bíblia? Porque olha, tá rabiscada aqui. Essa carta, em outra carta, Paulo fala assim para as pessoas, para a igreja da época: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou imitador de Jesus, certo? Então, Jesus é o nosso mestre, não é? Nós temos que imitar Jesus, porque o que ele fez é o certo. Então, se a gente não concorda com algumas coisas de Jesus, a gente precisa ressignificar o nosso pensamento. Não é ele que está errado, é a gente, em outras palavras, entendeu? É ressignificar o nosso pensamento. E Paulo era um imitador de Jesus. Então, as atitudes de Paulo também servem de referência para nós, correto? Por isso que nós vamos usar essa carta como um guia, como uma referência. Ok? Vamos lá. São 25 versículos só, uma folha de carta. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, quem está escrevendo essa carta, então, para Filemon? E quem mais? Ele não está escrevendo sozinho. Paulo e Timóteo estão escrevendo juntos essa carta, certo? Para quem que ele está escrevendo? Para Filemon, para Áfia, que era uma mulher, para Arquipo, e também para toda a igreja que se reunia na casa do Filemon. Então o Filemon tinha uma casa de paz na casa dele. Certo? Então a igreja se reunia na casa do Filemon. E o Filemon era um romano. Era uma pessoa que tinha bastante situação, condição financeira, tá? Por quê? Porque ele tinha escravos. E naquela época só pessoas ricas podiam ter escravos, tá? E esse homem, que era de boa condição, ele reunia a igreja na casa dele. Ele tinha uma casa de paz ali. E o Paulo, então, está escrevendo a todos ali. Então, essa carta, se ele pegasse, a hora que ele pegasse essa carta na mão e lesse isso, o que ele ia pensar na hora? Bom, não é particular para mim. Então, eu vou ler na nossa reunião da Casa de Paz, porque é para todos saberem o que Paulo está escrevendo aqui. Olha a bomba, e agora vem a bomba na cabeça do Filemon, tá? Ele fala assim: sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo.
seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Então ele começa elogiando Filemão, né? Nossa, você é uma pessoa abençoada, né? E eu continuo orando por você porque você tem reanimado o coração dessas pessoas, dos santos. Quem são os santos? Ué, você só pode reanimar o coração de alguém que está vivo. Então, os santos não são os santos que a gente conhece, que já morreram. Os santos são as pessoas que se reuniam na casa do Filemão, certo? Caiu a ficha? Entendeu? Os santos são as pessoas que se reuniam ali. E ele trazia bom ânimo, eles compartilhavam a palavra, né? E ele está elogiando aqui num primeiro momento. Aí ele fala assim: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Então, olha só que interessante. Paulo disse: eu sei que eu posso te dar uma ordem, Filemão, mas eu prefiro não ordenar nada, eu prefiro fazer um pedido a você, em amor. Então, vamos aprender com Paulo, né? Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Por que ele fala prisioneiro? Porque ele estava preso, gente. Ele estava na cadeia porque ele pregava e ele era já velho. Eu apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Quem era esse Onésimo? Esse Onésimo era o escravo fugitivo da casa do Filemão. E Paulo converte o Onésimo lá na cadeia. Então ele está pedindo para Filemão algo em favor de Onésimo, em favor do escravo fugitivo dele. Ele fala assim: ele antes era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Imagina. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do evangelho. Olha o que ele está falando. Olha, ô Filemão, eu considero o seu escravo. Gente, vamos voltar lá naquela época. O que significava um escravo? Nada. Mercadoria. Nada. Ele não tinha valor, ele não tinha vontade, ele não tinha nada. Paulo está falando para o dono do escravo que fugiu, que inclusive naquela ocasião ele podia pegar esse... Era assim, ó. Se o meu escravo fugisse e fosse para a casa da Cris e ela desse abrigo para ele, ela seria cúmplice com ele. Eu podia punir a vida dela junto com a vida dele. Era lei. Porque ela abrigou o meu, algo que pertence a mim. E a punição, a vida do escravo estava sob domínio do seu senhor. Então, quando alguém achava, naquela época, um escravo fugitivo, podia até matar a pessoa. Podia fazer o que quisesse com ela. E aí Paulo fala para Filemão o seguinte: o teu escravo fugitivo agora é o meu filho na fé. E eu dou o mesmo valor que eu dou para você, que é o dono dele, eu dou para ele agora. Ele significa a mesma coisa para mim do que você significa, não tem diferença nenhuma. Eu estou devolvendo ele a você e ele vai carregando dentro dele o meu coração. Não há uma bomba na cabeça do Filemão isso? Para o contexto daquela época? E aí ele fala assim: eu até gostaria de mantê-lo comigo, porque agora ele se tornou útil, né? Ele era uma pessoa inútil. Ele devia ser um mau escravo, uma pessoa de má índole.
Mas convertido, ele se tornou uma pessoa útil, uma pessoa prestativa, uma transformada, uma pessoa transformada. E Paulo fala assim, eu queria manter ele comigo para que ele me servisse aqui, né, ó, para que ele me ajudasse no seu lugar. Olha o que ele falou para Filemão. Tipo, o certo, Filemão, era você me ajudar. E eu queria manter o seu escravo aqui comigo para ele me ajudar no seu lugar. Entendeu o que ele está fazendo com Filemão? E Filemão está lendo isso em público. Na sua casa de paz. Mas eu não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Olha como Paulo era tremendamente maravilhoso. Ô Filemão, eu não quero fazer nada, eu não quero te obrigar a nada, porque você é livre. Que, apesar de eu ter todo o direito de ordenar algo a você, eu prefiro te pedir e prefiro que você aceite de livre e espontânea vontade, para você não sair falando para os outros que eu te obriguei a isso. Olha a cabeça desse homem. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas muito além de escravo, como um irmão caríssimo. Eu acho, Paulo, que ele fugiu de você para que ele pudesse se encontrar com Cristo. E agora ser restituído ao seu convívio, não mais como um escravo, mas como um irmão que custou muito caro. Custou o sangue de Jesus na cruz. Ele quebra todo. Imagina, o relacionamento dos dois estava quebrado. E ele quebra o Filemão no meio, entendeu? Com essa carta. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. O que ele está querendo dizer? Você vai ter a oportunidade de mostrar para sua casa de paz o quanto você é cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, recebe-o como se estivesse recebendo a mim. Então, vocês percebem que a conduta que Paulo adota com Filemão é condicional, igual a conduta que Cristo adota com a gente? Ele fala, se vocês são os meus amigos, obedeçam os meus mandamentos. Ele fala isso em João 15:16. Paulo fala a mesma coisa. Se você é meu irmão na fé, então recebe ele como se estivesse recebendo a mim. Você percebe que isso é um reposicionamento de pessoas. Por quê? É assim, lembra que eu li semana passada? Se as pessoas elas não querem se adequar aos seus protocolos, é porque elas não têm que caminhar com você. Então é assim, se você não dá conta de ir na minha casa e não falar palavrão, você não pode ficar indo na minha casa. Porque na minha casa a gente não fala palavrão. É mais ou menos isso. Entendeu? É uma adequação. Ele está falando, se você é meu irmão na fé, então receba-o como se estivesse recebendo a mim. E agora vem a nobreza do apóstolo. Porque ele também sabe a justiça, ele sabe ser justo com as pessoas. Porque ninguém é obrigado a nada. Mas nós que estamos em Cristo somos obrigados a sofrer o dano no lugar do outro. Sabe o que ele fala? Olha a nobreza aqui, ó. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Para não dizer que você me deve a própria vida.
mais uma chapoletada em Filemon. Mas ele sabia que o Onésimo tinha fugido da casa do Filemon e roubou alguma coisa de valor dele. Porque ele era um escravo, ele não ia sair com uma mão na frente e outra atrás. Ele levou alguma quantia, alguma coisa. E Paulo está falando que ele iria restituir, que ele iria pagar a Filemon tudo que o Onésimo devia para ele. Para que ele fosse recebido de modo justo e também para que Paulo não precisasse nem lembrar o Filemon de que o próprio Filemon devia a ele a própria vida. Porque quem gerou Filemon para Cristo? Paulo. Então, se Filemon vivia, era porque Paulo evangelizou ele. E ele disse isso para não te falar, para não... Entendeu? Ele cortou todos os argumentos do Filemon. Ele falou assim, ó... Então, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Acabou com ele. Eu tenho certeza que você vai me obedecer, Filemon. Porque você entendeu que eu estou ordenando sem ordenar, né? Você entendeu, né? E manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Aí ele falou assim, eu sei que você vai fazer mais do que eu estou te pedindo. Aí ele fala assim, além disso, Filemon, prepara-me um quarto, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Outra responsabilidade. Tá orando por mim, Filemon, para eu ser solto logo? Porque são as suas orações que vai. Quem que é a boca de Deus na terra, não é a igreja? Graças às suas orações eu vou ser restituído logo a vocês. Logo estarei solto. Mas se vocês não orarem, não vai acontecer nada. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Essa é uma carta explosiva que Filemon recebeu do apóstolo Paulo. Imagina que situação que ele ficou em receber o Onésimo de volta como um irmão caríssimo, porque o seu discipulador, né, o seu líder fez um pedido tão singelo a ele, né? O que vocês acharam dessa carta? A cara do Carlinhos. Carlinhos está extasiado. Ele era inteligente ou não era? Sabia falar. Até porque o Filemon liderava um grupo. Então, a gente supõe que um líder, ele tem mais maturidade na fé para escutar essas coisas, né? Não ficar com mimimi, com dodóizinho de, nossa, olha isso, que... Você entendeu? Você deve ter razão. Ele falou, você tem a oportunidade de mostrar a todos da sua casa que você é um cristão. E agora? A sandália da humildade, né? Sandalinha da humildade. E Paulo assumindo a culpa e pagando o débito. Por quê? Porque o Filemon não é obrigado a ficar no prejuízo porque Paulo evangelizou o cara. Então ele foi justo com os dois filhos na fé. Mas ele não deixou de falar, ó, saiba que você me deve até a sua vida, mas eu vou te pagar. Quer dizer, no caso, se eu sou Filemon, eu falo, não precisa me pagar nada. Eu não quero. Mas a justiça, o senso de justiça de Paulo é importante. Exatamente. Quando ele fala, eu queria manter ele comigo,
me servir em teu lugar, ele não fala só no sentido do Filemão, dele estar no mesmo nível de ser humano que Filemão. Ele fala no sentido também de eu como homem, eu queria manter ele aqui perto de mim, mas eu não posso impedir o tratamento de Deus na vida dele. Ele tem que voltar e esse relacionamento precisa ser restabelecido, porque é plano do Pai para vocês dois. Eu não vou me meter aonde eu não fui chamado, você entendeu? Eu poderia segurar ele aqui, mas vocês têm que resolver isso como dois agora irmãos em Cristo. Então isso é uma atitude de sabedoria e desprendimento do apóstolo Paulo. Às vezes a gente quer aliviar o tratamento de Deus na vida de alguém. A gente quer amenizar. Não, já se converteu, tá tudo bem, não precisa, você fica na minha casa agora, o outro fica lá na casa de pais dele, tá tudo certo. Mas será que é isso? É isso? A vida cristã é isso? Entendeu? E Paulo também sabia da fé de Filemão, né? Por isso que ele Sabia? essa carta pra ele. Filemão era um líder. É. E se ele falasse não, acabou a casa de pais dele. Acabou. Porque foi lido em público. Eu escrevo para você e a igreja que se reúne na sua casa. Vamos todo mundo saber o que está acontecendo? Agora vem a grande sacada, que faz parte do que o Carlinhos falou. Agora você imagina Paulo entre algemas, evangelizando um escravo fugitivo, roubador, que deu prejuízo para o seu senhor, que não, era um inútil. Aí o homem se converte. Paulo, para recomendar e para escrever uma carta dessa para o seu filho na fé, Filemão, que praticava justiça, que tinha um grupo, que estava fazendo tudo redondinho, para ele escrever uma carta dessa, aceita, né? Um homem justo, aceita o Onésimo de volta, é porque ele tinha muita fé que Onésimo tinha verdadeiramente se convertido. Porque você já pensou ele escrever tudo isso para Filemão e esse Onésimo chegar lá e voltar a ser um inútil, roubador? Como que Paulo ia ficar? E como Paulo teve essa certeza? E como que Paulo teve essa certeza? Paulo acreditou mais em Onésimo, na conversão de Onésimo, ele teve certeza. Mas me responda, Onésimo poderia falhar. Ele era um homem. Ele poderia decepcionar, certo? Mas ele não decepcionou, porque existe uma história, uns eruditos da época que escreveram, falam que ele se transformou num bispo da igreja em Éfeso, que era uma cidade. Essa igreja aqui de Filemão era em Colossos, eram os colossenses. Em Éfeso era uma cidade pertinho ali. E diz a tradição, a história, que o Onésimo se tornou um bispo da igreja de Éfeso. Olha que bacana. E viveu ali mesmo como irmãos, não mais com essa relação de escravos, né? Ok, mas vamos supor, ele é um homem, ele poderia falhar. Ele poderia ter fingido uma conversão. Ele poderia decepcionar. E Paulo recomendou ele com toda veemência, né? O que me saltou aos olhos é a figura que existe aqui dentro. Nós todos somos onésimos diante de Deus, diante de um Deus santo. Nós somos um escravo fugitivo. Escravo por quê? Porque a gente é escravo do pecado. Todo aquele que peca é escravo do pecado. E fugitivo por quê? Porque o pecado traz vergonha e a gente começa a se esconder do nosso Senhor, do nosso dono. A gente foge, a gente peca, a gente não ora mais.
A gente não tem coragem mais de encarar Jesus em oração, aí vai esfriando a oração, vai esfriando tudo. Nós somos o Onésimo. E Jesus é a figura do Paulo, que paga o dano que a gente causou, põe na minha conta. O que ele fez, põe na minha conta, eu pagarei. Eu estou recomendando o Carlinhos. Aceita o Carlinhos de volta. Ele se converteu, ele se regenerou e eu pago o que ele te deve. Você deve a vida para Deus. Só que Jesus não foi que nem Paulo que devolveu em dinheiro. Jesus deu a vida por você, para que você fosse aceito de volta ao seu Senhor, Deus Pai. E aí, com toda essa recomendação, você vai lá, dá 2 passos de fé e falha. E não leva a sério. E peca de novo. E vive de qualquer jeito. Vocês entenderam a profundidade que tem nessa carta? É isso. Então, cada vez que a gente pensar em pecar de novo, cada vez que a gente pensar em desapontar a Deus de novo, com as nossas atitudes, com as nossas vontades, a gente tem que lembrar que a gente é Onésimo. Nós somos recomendados ao Senhor por Jesus Cristo. Ele intercedeu por nós junto ao Pai. E ele intercede até hoje. Pode ouvir a oração da Márcia. Pode ouvir a oração da Thalita, da Amanda. Ela está regenerada, ela está restaurada. Entenderam as figuras? Por isso que a gente não pode ficar vivendo assim a nossa fé. Porque a gente está trazendo... Como que Jesus fica diante do Pai? É útil ou é inútil? Vai ou não vai? Entendeu? É isso. Então, se não foi fácil para Filemão aceitar o Onésimo e acreditar na restauração dele, a gente não pode decepcionar. A gente tem que ter uma palavra só diante de Deus. Amém? Amém.